17 de março de 2025, segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira, segundou, ouvir a palavra de Deus, iniciar a nossa semana na presença do Senhor, em oração. Que alegria! Sintam-se bem acolhidos, não esqueçam de curtir esse material, de compartilhá-lo. E nós vamos refletir nesta segunda-feira a leitura da profecia de Daniel, no capítulo 9, versículos do 4b ao 10. Eu te suplico, Senhor Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós acompanhamos hoje esse texto de Daniel, um texto belíssimo, diante dos pecados que o povo de Deus comete. O profeta, ele se coloca diante de Deus como aquele que intercede pelos seus, né? Ele reconhece que Deus entregou tudo a seu povo Israel. Tudo que lhe era necessário para caminhar bem, para poder continuar a enfrentar os desafios da vida. Deus não promete que não haveria. Deus não prometeu que não haveria desafios, dificuldades. Deus prometeu que estaria junto com o povo em quaisquer que sejam, né, que fossem as situações difíceis. Acontece que nas dificuldades da vida, as pessoas, né, o povo, e nós vemos que isso acontece também, né, as pessoas se distanciam de Deus. As pessoas não prestam atenção nas promessas de Deus, né, e as pessoas começam a procurar os caminhos mais fáceis, né, diante de uma estrutura de pecado em que se tornou a sociedade humana depois do pecado original e nunca foi consertada, né? As vias mais fáceis para se achar a solução, a pseudo-solução das nossas dificuldades e desafios, se tornam as vias mais ilícitas e abomináveis, segundo Deus. A injustiça, a impiedade, a rebelião, né? E tantas outras situações no seio social. Aqui ainda o profeta não está nem falando da questão da pessoalidade, né? A moral, a conduta de cada ser humano. Ele está falando da questão social, né? E o social reflete também um distanciamento de Deus por parte de cada pessoa, né? Por parte de cada pessoa. Eu sempre digo que as pessoas pensam que quem vai resolver problema da sociedade, né, a corrupção da sociedade, a desordem, são governantes. Governantes não podem fazer nada, minha gente, né? Se é o X, se é o Y, se é o Z, se é o W, não importa quem seja, né?
A estrutura, ela é corrompida pelo pecado desde as origens, o pecado original. Então, depende de cada indivíduo se aproximar de Deus para começar de baixo para cima a transformar o seio social, que é um seio de injustiça, de impiedade, que é isso que fala o profeta. Então as pessoas esperam de cima para baixo uma santificação, um aperfeiçoamento, uma ordenação, quando na verdade o profeta está dizendo que a conversão pessoal, ela que vai despertar e refletir no seio social o projeto de Deus. É para a gente pensar também, para a gente pensar um pouquinho. Se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar a fazer isso, fazer minha parte. A moral é essa. Eu preciso melhorar. Se eu quero um mundo mais santo, eu preciso dar o meu melhor. Se eu mesmo não consigo viver todo o projeto de Deus, como eu quero que a estrutura ela reflita efetivamente a santidade de Deus? Se eu mesmo, na minha individualidade, que é vamos dizer assim, um desafio muito menor do que o todo, eu não consigo. Como que eu quero consertar algo, sendo que eu não conserto nem a mim? Não é? Por isso que o profeta ele se aproxima de Deus já pedindo desculpas, pedindo perdão a Deus. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem os teus mandamentos. Nós temos pecado, nós temos praticado a injustiça, a impiedade, temos sido rebeldes, temos nos afastado dos teus mandamentos e tua lei, não temos prestado ouvido aos teus servos, os profetas, que falam em teu nome. Olha só, a ti convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Ou seja, o profeta está fazendo o que precisa ser feito. Primeiro, reconhecer a pequenez de cada um. Reconhecer que somos fracos, que somos frágeis, que não conseguimos cumprir o que Deus nos pede de maneira social, macro, como também de maneira pessoal, micro. Nós não conseguimos. Por isso o tempo da quaresma é um tempo de nós pedirmos perdão a Deus. Por isso que o tempo da quaresma é um tempo de buscar o sacramento da reconciliação, né? De procurar viver um pouco melhor a vida no relacionamento com as pessoas, de procurar avaliar um pouco mais os nossos traços temperamentais, poder nos tornar um pouco melhores, porque temos defeitos e muitas vezes caminhamos e estendemos os nossos defeitos por anos e anos, porque para nós não parece ser defeito, mas para todo mundo parece. Deus e o mundo acham que nós temos tal defeito, e para nós aquilo é virtude. Ora, o mundo inteiro está errado e nós estamos certos. Então o tempo da quaresma é tempo de apontarmos as coisas que precisam ser edificadas, melhoradas, amadurecidas, pedir perdão a Deus, reconhecer, porque enquanto a gente não reconhece, no fundo é uma grande oração de reconhecimento da fragilidade humana que Daniel faz. É muito bonito esse texto de hoje. Deus ele é justo, diz o texto. Deus ele cumpre seu projeto. Deus ele promete, ele faz acontecer. Deus ele é perfeito. A nós, não. Nós, o que nos resta é ter vergonha na cara, diz o profeta Daniel. Olha só, interessante. Nós pecamos contra ti, mas a ti, Senhor, cabe a misericórdia, o perdão a nós, porque nós temos nos rebelado contra ti. Não ouvimos sua voz, não obedecemos os seus mandamentos, suas leis. Tenha misericórdia de nós. Que bonita a leitura de hoje. Então que esse espírito de reconhecimento, não é fácil, parece uma palavra doce, mas na verdade não é fácil. Não é fácil nós apontarmos nossos defeitos, minha gente. Nós facilmente apontamos os defeitos dos outros, Os outros, as pessoas que moram nas nossas casas, as pessoas que a gente convive no trabalho, nossa, os outros são péssimos, têm defeitos para dar e vender. Nós não, nós somos perfeitos, não temos nada para melhorar em nós. Não é fácil assumir isso. É o convite da quaresma. Primeira, e é muito nobre reconhecer as falhas. É muito nobre, não é para qualquer um. Mas, pelo menos para nós que
estamos vivendo a quaresma de maneira mais profunda, ouvindo as reflexões, buscando o sacramento com mais piedade, né? Com mais afeto, com mais fervor. Nós que estamos tentando viver um tempo da quaresma diferente, pelo menos para nós precisamos assumir os nossos limites diante de Deus, para que assim Ele nos ajude a crescer, nos puxe para o alto, né? Nos edifique e nos santifique. Que Deus nos ajude. Queridos, desejo uma semana cheia de Deus, uma semana cheia de bênçãos. Que Deus os proteja. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.